Olá pessoal, dando prosseguimento então às aulas aqui, tratou, eu fiz uma breve introdução, uma retrospectiva da última aula e agora vamos continuar um pouco de matéria nova, um pouco de retrospectiva, mas bastante matéria nova aqui para a gente iniciar a nossa temática de direito penal, tá? Então pessoal, a gente viu, ele estava aprendendo as modalidades dos tipos penais, né? Os tipos penais podem ser configurados de diversas formas, né? A gente vê aí uma série de classificações, a gente pode ver em vários livros, se vocês quiserem achar na internet, existe uma série de classificações que não tem muito relevo, né? Tipo plástico, tipo vago, tipo uma série de outras classificações que não tem muito interesse. Como eu disse, aqui a gente vai focar naquelas mais importantes, que tem uma transcendência até na compreensão da teoria do delito e são fundamentais para que a gente compreenda muitas de outras aulas que nós teremos a seguir ao decorrer desse semestre, tá pessoal? Então tá, primeira classificação é importante de trazer é a distinção entre tipo de resultado e tipo de atividade, o crime de resultado ou o crime de mera atividade, né? Então os tipos de resultados são aqueles em que o resultado consiste em uma consequência de lesão ou colocação em perigo separada, espacial e temporalmente da ação do autor. Como eu falei em sala de aula, imagino tacando o celular na parede para praticar um crime de dano. Quando você termina a ação, o resultado para se configurar tem que se dar espaço-temporalmente, uma diferença de espaço e de tempo espaço-temporalmente distinta do final da sua ação. Então, existe a sua ação e no movimento espaço-temporal distanciado, lá chocando-se na parede, ocorre o resultado. Isso é um delito de resultado. Então, aqueles em que espaço-temporalmente pode acontecer um resultado. Eu já falei isso da última aula, só estou retomando aqui. Tá? Também existem os crimes de mera atividade ou mera conduta, né? Que a realização do tipo coincide com o último ato da ação e, portanto, não produz um resultado separado dela, né? Então, nesses tipos de resultado ou mera atividade, a descrição típica ela consiste na mera ação, na mera conduta ou na mera inatividade, né? No caso dos crimes omissivos, nos crimes de mera inatividade. Então, a simples ação já é suficiente para a caracterização do delito e ela não transcende, dela não há uma tendência, uma transcendência para a realização de um resultado, né? O exemplo clássico, eu já falei, artigo 150 do Código Penal. Então, o só fato de você ingressar, crime de violação do domicílio, o só fato de você ingressar no domicílio alheio, isso já caracteriza por si só a conduta incriminada, né? A gente vai ver lá, tá, em conduta incriminada ingressar ou permanecer sem autorização judicial, sem autorização do proprietário no domicílio alheio, né? Então, é importante a gente diferenciar os crimes de resultado dos crimes de ação, que nos crimes de resultado a conduta não é tendente a realizar um resultado. Por que eu explico isso? Porque eu já falei também isso aí na aula passada. Porque os crimes de resultado, voltando um pouquinho, eles são diferenciados entre os crimes formais e os crimes materiais, né? Os crimes materiais e os crimes formais. Os tipos de resultado se dividem entre crimes materiais, né, ou crimes de resultado materiais, ou crime de resultado formal. Crime de resultado material ou crime de resultado formal. Tá? O que é o crime de resultado material? Aquele em que exige-se, o legislador exige a efetiva realização, concretização do resultado para a consumação do delito. É o crime de dano, é o crime de homicídio. Então, para que consume-se, para que se realize plenamente o tipo penal do crime de homicídio, é necessária a morte da vítima. Então, o resultado, morte, é exigido, é um crime de resultado, é um tipo de resultado material, né? Exige esse resultado material. Já o crime de resultado formal, os crimes formais que a gente conhece por aqui, muito importante na prática, a diferença deles é o seguinte:
a conduta em si ela é tendente à realização do resultado. Então, realiza uma ação para causar um resultado. Só que o legislador ele entende que a conduta é especialmente importante e, para tanto, ele decide antecipar a intervenção penal, não esperando, não se contentando para a consumação do delito com a ocorrência do resultado. Para o legislador não é preciso o resultado, né? Então, o exemplo clássico, o crime de concussão, lá, um policial lá para, ou sei lá, alguém, alguma autoridade pública, normalmente fala-se policial porque tem um poder de violência mais brutal, armado, né? Então, o policial para lá e pede lá um dinheiro para liberar a pessoa, tá? Então, é uma ação que tensiona, ela é tendente, isso é importante a gente compreender, a obter um resultado. Qual que é o resultado que ela pretende atingir? A entrega de dinheiro, né? Então o policial fala, olha, se você não me acertar aqui o dinheiro, vai ficar apreendido o veículo, tá? Então esse é um crime de mera conduta, porque a ação tensiona obter um resultado, mas o legislador fala o seguinte, para mim a consumação desse delito, eu não quero aguardar que a pessoa efetivamente pague. Com essa mera exigência, para mim, já é suficiente. Então, os crimes formais, o legislador antecipa o momento consumativo, muito embora, na prática, a ação seja tendente a obter um resultado, né? Então, ele antecipa o momento consumativo. E se a pessoa entrega efetivamente o dinheiro? Isso se chama exaurimento, né? Que ele é algo que é irrelevante para a consumação, caracterização do delito, mas pode eventualmente ser considerado para fins de aplicação de pena ou algo semelhante, tá? Então, a diferença entre o crime formal e o crime de mera conduta é que o crime formal há uma tendência, há uma ação que prospecta a obtenção do resultado, enquanto que no crime de mera conduta essa ação ela se basta em si, ela não está tendente a obter nada, não está tendente a realizar nada, mas a só realização dela ela já se basta em si. Tá? Então essa é uma diferença fundamental entre o crime de resultado, né, e o crime de resultado material ou o crime de resultado formal e os crimes de mera conduta ou mera atividade. Essa diferenciação é fundamental, pessoal, para a gente compreender depois a parte especial, para a gente compreender muita coisa no direito penal. Então, os tipos de mera conduta ou mera atividade, a realização do tipo coincide com o último ato da ação e, portanto, não produz um resultado separado dela. A ação constitui o próprio tipo penal. Tá? Outra coisa importante é que nos crimes de mera conduta não há que se falar em nexo causal ou causalidade. Tá? Então, porque não há uma ação que busca um resultado, porque a ação por si ela já caracteriza o delito, então não há que se falar num nexo causal aqui. Tá? Beleza, pessoal? Isso é muito importante. Próxima classificação importante são os tipos permanentes e os tipos de Estado, ou os crimes permanentes e os crimes de Estado ou instantâneos. O que são os crimes permanentes ou os tipos permanentes? Os crimes permanentes são aqueles em que a prática delitiva não se encerra com a realização do tipo, tá? Podendo manter-se essa prática delitiva, essa prática criminosa, por vontade delitiva do autor. Tá? Então, apesar de ter realizado o crime por vontade delitiva do autor, o crime continua se consumando de forma permanente, por isso que é um tipo de crime permanente. Então, é o exemplo clássico, o crime de sequestro. Então, vai lá, a partir do momento em que restringe-se a liberdade da vítima, já está caracterizado o delito de sequestro, mas por vontade delitiva do agente, ele mantém permanentemente a realização do resultado. Tá? Então, esses crimes pode ocorrer a prisão em flagrante, né, mesmo depois de consumado o crime, né, durante toda a permanência é possível a prisão em flagrante. É possível, inclusive, com autoria e cumplicidade no momento posterior. Isso é um pouco mais complexo, mas depois a gente pode falar sobre isso. Tá? Já os crimes de Estado, os tipos de Estado, os crimes instantâneos, os fatos se encerram com a provocação do determinado Estado. Tá? A consumação do crime se dá com a provocação de um determinado Estado. Em regra, são crimes de resultado. Por exemplo, o exemplo clássico, o homicídio. Para a consumação do crime, né,
no momento que a vítima falece, no momento que provoca-se aquele resultado, está consumado o delito. E não pode se protrair, não é porque a morte é permanente que ele se protrai, a conduta delitiva se protrai no tempo. Tá? Beleza, pessoal? Mais uma classificação importante. Tipos simples e tipos compostos ou complexos. Né? Tipos simples protegem apenas um bem jurídico. O crime de homicídio protege qual bem jurídico? O bem jurídico vida. Né? O crime de estupro, a dignidade, o autodeterminação sexual, né? O crime de furto, né? O patrimônio. Já o crime de roubo, ele protege tanto a integridade física, né? E a integridade física quanto, né, o patrimônio, né? Então, o constrangimento pela ameaça, a integridade pessoal, né, quanto o patrimônio. Então, é um crime complexo que atinge dois bens jurídicos. Tá? Bastante crimes complexos aqui no nosso Código Penal. Tá? Mas a regra são os tipos penais simples. Outra classificação, essa é muito importante. Os crimes de lesão, os tipos de lesão e os crimes de perigo. E aqui eu entro já na matéria nova que a gente não falou na última aula. Tá? Os crimes de lesão e os crimes de perigo. Distinção muito importante. Tá? Os crimes de lesão, tá? O objeto da ação deve ser efetivamente lesionado para que seja consumado. Tá? Deve haver uma efetiva lesão ao objeto da ação. No homicídio há uma efetiva lesão ao objeto da ação. Já nos crimes de perigo, pressupõe uma ameaça mais ou menos intensa para o objeto da ação. Então, enquanto nos crimes de lesão há efetivamente uma lesão, né, ao objeto da ação, né, um crime de dano, um crime de lesão corporal, um crime de homicídio, nos crimes de perigo só há uma ameaça. Tá? Esse objeto da ação ele é posto em risco, em ameaça. Tá? Então, essa é uma diferença brutal e importantíssima entre tipo penal de lesão e tipo penal de perigo. Importante também frisar que os crimes de perigo, os tipos de perigo, eles podem ser subdivididos em pelo menos em 3 espécies. Tá? Aqui no Brasil, normalmente se conhece 2 modalidades de crime de perigo, mas eu queria acrescentar uma terceira, que é usada na Alemanha e na Espanha, que são importantes. Né? Então, existe o crime de perigo concreto, o crime de perigo abstrato e o crime de perigo concreto, abstrato concreto ou crimes de perigo hipotético. Tá? Esse terceiro é o mais novo, às vezes você não encontra aí nos manuais brasileiros, tá? Mas é importante ter eles em conta. Tá? Então, o que são os crimes de perigo concreto? Nos crimes de perigo concreto, o objeto da ação deve ter efetivamente estado em perigo, não se produzindo o resultado por mera casualidade. Tá? Então, o objeto da ação ele foi colocado efetivamente em perigo, por isso que é perigo concreto. Houve um perigo concreto na situação concreta, né, para o objeto da ação. Então, por exemplo, tem um crime lá no Código de Trânsito que diz que é a direção perigosa. Né? Então, a simples direção perigosa, sem causar um perigo concreto, ela não constitui delito. Tá? Mas o crime de direção perigosa ou o crime de condução sem habilitação, eles exigem para a consumação que se coloque concretamente em perigo determinada pessoa ou objeto. Tá? Então, é um cara que está dirigindo de forma perigosa, ele vai ultrapassar, faz um cavalinho de pau e não sei o que, e quase, por uma mera casualidade, não acerta uma vítima, uma pessoa que estava passando ali na rua. Tá? Então, esses casos são os casos de perigo concreto. Então, há que o objeto da ação tem que ser efetivamente colocado em perigo. Muito importante esse crime de perigo concreto. Tá? Já o crime de perigo abstrato, o legislador ele pega e verifica condutas que são, em regra, estatisticamente perigosas, ou seja, aquelas condutas que estatisticamente são perigosas, e escolhe incriminá-la, escolhe colocar essa conduta por si descrita no tipo penal. Tá? Então,
o legislador não exige que se coloque efetivamente em risco, mas ele pega essas condutas que estatisticamente são perigosas, independentemente de perigo concreto, ele exige a periculosidade. Então a periculosidade típica da ação é motivo para sua penalização, não se exigindo, no caso concreto, a realização do resultado lesivo ou da colocação em concreto do bem jurídico. Tá? Então, vamos lembrar, vamos pensar aqui, qual que é lembrem uma conduta que é tipicamente perigosa para o bem jurídico alheios. Né? Um exemplo clássico é a condução de veículos sob a influência de álcool. Essa é uma conduta que gera com grande frequência perigo para as pessoas. Tá? Então o legislador fala, eu não quero esperar que o cara que conduza o veículo sob a influência de álcool vá lá quase bate alguém ou efetivamente atropele alguém. Eu vou punir essa conduta por si só. Então o cara que conduziu o veículo já sob a influência de álcool já vai ser punido, por mais que ele esteja conduzindo de forma perfeita, exemplar. Exemplar não, né? Porque está sob álcool, né? Então, ele não precisa dele. Ele pode estar perfeito, seguiu todas as regras de trânsito, mas está sob a influência do álcool, ele está configurado o crime, porque essa é uma conduta que estatisticamente ela causa perigo aos demais, aos bens jurídicos alheios. Outro exemplo clássico também é o porte de arma de fogo. Né? A arma de fogo, a pessoa que usa, possui uma arma de fogo, essa estatisticamente é uma conduta que gera um alto perigo para o bem jurídico alheio, porque a arma serve para efetivamente lesionar ou matar. Então o legislador não espera que a pessoa ameace alguém ou puxe a arma para alguém. O só fato dessa pessoa estar possuindo em casa, portando na rua, né, essa arma de fogo sem autorização legal ou administrativa, da autoridade administrativa, já caracteriza por si só o delito. Trata-se de um crime de perigo abstrato. Por mais que essa pessoa esteja armada, saiu na rua, cumprimentou todo mundo, foi super gentil, cumprimentou as crianças, os cachorros que estavam passando, ninguém viu a arma, né? Não houve nenhuma exaltação por parte dessa pessoa, o só fato dela portar essa arma fora da sua residência, sem autorização legal, já é suficiente para a caracterização do delito. Não precisa ela ter puxado, mostrado, ameaçado, quase atirado, não. É um crime de perigo abstrato, a conduta de portar a arma sem autorização legal para o legislador, e corretamente, a meu ver, ela já, por si só, estatisticamente constitui um perigo aos bens jurídicos alheios. Tá? Por fim, o crime de perigo abstrato concreto, abstract concrete Gefahr, né? Os crimes de também conhecido como crimes de perigo hipotético. O que são os crimes de perigo hipotético? Ou perigos, os crimes de abstrato concreto, delitos abstrato concreto, né? De perigo abstrato concreto. Então, nesse caso, o legislador exige um perigo abstrato, que o perigo abstrato seja pelo menos idôneo a causar dano, apesar de prescindir da sua ocorrência. Ou seja, o legislador não exige um perigo concreto, não exige que o objeto da ação seja posto efetivamente em perigo. Tá? Ele não exige isso. Ele trata como um perigo abstrato. Só que essa conduta, que abstratamente é perigosa, ela tem que ser idônea, tem que ter a capacidade de causar dano a outros. Tá? Então, o exemplo clássico é o crime de ameaça ou crime de falso testemunho. Então, quando a pessoa presta um depoimento falso em juízo, né, não importa se o juiz foi enganado ou o juiz não... Por mais que o juiz fale isso aí é ridículo, não tem nenhuma prova nos autos que confirme e corrobore essa afirmativa da testemunha. Né? Então o juiz nem de longe se sentiu enganado. Então não houve um perigo concreto para a integridade ali do processo, da veracidade do processo. Isso não importa. Mas o que importa é que essas afirmações que ele tenha prestado tenham idoneidade, né? Idoneidade, capacidade de causar um prejuízo para a veracidade, para a administração da justiça. Tá? Então, se o cara mente, por exemplo, que no dia dos fatos a vítima estava com o cadarço desamarrado
isso é mentira e que não tem nenhuma transcendência lá no dia dos fatos, ninguém identificou a vítima por estar com o cadarço desamarrado, ou fale que a vítima está com o cabelo despenteado, ou que recém fez a barba. Então são fatos que, salvo se eles tenham sido utilizados efetivamente para a identificação do autor ou da vítima, né, para saber se a pessoa matou ou não, isso não tem uma idoneidade para causar um prejuízo, são fatos irrelevantes para o prejuízo da administração da justiça. Por isso, não se constituem elementos idôneos para a caracterização do delito, por mais que bastaria que a vítima, que a testemunha falasse algo que fosse idôneo a enganar o juiz, por mais que o juiz não tenha nem de longe sido enganado, ele já era suficiente para a caracterização do crime. Então, você veja que é uma mistura do crime de perigo abstrato com crime de perigo concreto, por isso que é abstrato concreto, tá, pessoal? Com isso, já deu 20 minutos aqui, eu vou encerrar esse vídeo aqui e nós seguimos mais no próximo vídeo. Um grande abraço a vocês.